Gurizada, questão 7, vamos fazer uma tabela verdade gigantesca agora, não tão grande, já tem, existem bem maiores, mas vamos fazer essa daí, beleza? Vamos lá então, se não fez, pause e faz antes de olhar o restante do vídeo. Eu quero a tabela verdade, essa coisa gigantona. Pessoal, as tabelas verdade, a construção delas sempre se dá da mesma forma, tá? A gente sempre inicia igual, olhando as proposições simples. Quais são? No caso, P, Q e R. Pode ver que não tem mais nenhuma proposição simples. Então, a gente começa analisando essas proposições. Tranquilo? E eu sei que vai ter 8 linhas. Por quê? Porque sempre o número de linhas é dado por 2 elevado ao número de proposições. Como são 3, é 2 na 3. Tá bom? 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Vai ter 8 linhas, tá? Como que eu gosto de fazer para não errar? Eu sigo meio que uma ordem, tá? Esquece o R. VV, VF, FV, FF. Aí eu boto o verdadeiro para todo mundo aqui do R. Agora eu faço a mesma coisa de novo. VV. Tá? E agora eu vou botar falso para todo mundo. Deu. Aqui com certeza, seguindo essa ordem aqui que eu fiz, uma dica, né? Vocês não vão esquecer ninguém, ou repetir alguém que é o problema, tá? Porque são 8, mas são 8 distintas, né? Então, se tu fizeres dessa 7 ou der 9, 7 tá faltando alguém, 9 de certeza tem alguém repetindo aí, tá? Então tá, primeira análise, proposições simples, já foi feita. Agora eu vou olhar para as proposições simples negadas. Eu vou olhar na proposição gigante toda e vou procurar. Será que tem não P? Será que tem não Q? Será que tem não R? Então é sempre igual. Começa pela simples, agora eu vou fazer as negadas. Não P, não tem. Não Q, tem. Então vamos lá. Não Q. Nota que agora a construção sempre é baseada no que já tem. Não Q provém do Q. Então, quando o Q é verdade, ela negada fica falsa. Aqui ela é falsa, fica verdade. Aqui ela fica falsa, verdade. Falsa, verdade, falsa, verdade, beleza? Porque negar, perdão, negar faz o quê? Negar uma proposição verdadeira vai torná-la falsa. Negar uma proposição falsa torna verdadeira, tá? Então nota, ó, onde que era verdadeiro aqui ficou falso, onde era falso ficou verdadeiro e assim foi, tá? R, tem R negado? Não. Então agora eu já vou tentar observar os conectivos. Respeitando o quê? Respeitando a ordem dos parênteses. Tem parênteses aqui, parênteses aqui. Tanto faz tu começar por esse ou por esse. Eu gosto de começar da esquerda para a direita para a montagem não ficar torta, tá? Dentro dos parênteses eu tenho 2 conectivos. Eu tenho o condicional, tá? E eu tenho a conjunção aqui, ó, que é o E, tá? Pela ordem, como não existe outros parênteses aqui dentro, eu vou pela ordem. Também tá nas aulas gravadas. A ordem é primeiro negar, depois e ou, e depois condicional e bicondicional, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Quem é que esse E tá conectando? O não que com o R. Então bora fazer. Não que e R. Beleza? Não que e R. Então eu tô olhando para quem? Eu tô olhando para essas duas colunas aqui, ó. Tá? Não que e R. Agora o conectivo é o E. O que acontece na tabela verdade do E? Só é verdade quando ambas são verdade. Então, ó, aqui é falso, verdade. Falso, verdade. Falso, 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 falso. Beleza? Tabela verdade do E só é verdade quando ambas são verdade. Tem que saber as tabelas verdade básicas. Se não sabe, volta nas aulas lá, tá? Então, o que acontece? Quando as duas são verdade, é verdade. Em qualquer outro caso, é falso. Já fiz? Agora vou ampliar para esse cara aqui. Fica P, condicional, não, que e R. Notem agora, pessoal, que esse não, que e R, ele já está todo feito. É como se esse cara fosse uma coisa só. Ele está sendo analisado na coluna anterior. Então, na realidade, o conectivo que está valendo para essa coluna que eu vou fazer agora é esse aqui. Fica como? P, que é a primeira coluna, condicional,
não que e R, que é essa coluna. Então eu tenho que lembrar, no condicional, como que é a tabela verdade do condicional? Só é falso quando parte da verdade e vai para falsidade. Então, o primeiro caso já começa falso. Aqui, verdadeiro. Aqui, falso, não, verdadeiro, né? Ó, só é falso quando parte do V e vai para o F. O condicional é assim. Então, falso, verdade, 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 falso, parte do V e vai para o F, falso, verdade e verdade. Ó, nota que só foi falso nessa primeira linha, que era de V para F, não de F para V, de V para F, tudo bem? Aqui e aqui, tá? Então, essa coluna já está feita. Beleza? Então, esse cara todo tá nessa coluna aqui, ó. E eu precisei dessas todas anteriores para fazer ela, tá? Agora, eu vou olhar para dentro dos outros parênteses. Eu tenho 3 conectivos aqui. O OU, o se então, né, que é o meu condicional, e tem o OU de novo. Né? Se eu só conferir, sim, é tudo OU. Então, cara, eu vou primeiro fazer os OUs, é óbvio, pela ordem, e depois vou juntar com esse conectivo do meio. Então, vamos lá. Primeiro, P ou R. Como que fica? P ou R, eu vou analisar olhando a coluna do P e a coluna do R. No OU, quando que é falso? Quando ambas são falsas. Então, V é V, tá? PR, isso. VV é V, FV é V, FV é V. Tá bom? Até a quarta linha estamos aqui. F, ó, V e F também é V, também é V. Depois, duas falsas, que vai dar falso. Porque o OU só é falso quando ambas são falsas. Tá? Então, a primeira está feita. Vamos fazer o outro OU pela ordem dos conectivos. Primeiro o OU, depois o condicional. Então, vamos lá. Não que ou R. Vocês vão fazer no caderno, com linha, fica bem mais organizado, bem mais bonito que a minha letra feia, né? Então, vamos lá. Tabela do OU, quais são as proposições que estão desenvolvendo e formando esse cara aqui? Essa e essa aqui, tá bom? Tabela do OU. Tabela do OU, de novo, só é falso quando ambas são falsas. Então, aqui vai dar verdade, lá naquela coluna, verdade, verdade, verdade. Falso. Então, vamos lá. Uma verdade, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 verdades. 1, 2, 3, 4 verdades. Na quinta é falsa. Verdade. Falso. Verdade. Porque essa aqui é verdade. Tranquilo? Tá? Então já está analisado as duas. Eu posso dar outros nomes aqui, ou então agora, ó, notou? Isso está analisado, isso está analisado. Agora eu vou conectar os dois com o condicional, tá? Então nota, vou fazer todos os parênteses. P ou R, não que ou R. Beleza? Quem está sendo analisado? Cara, ninguém mais pro lado de cá. Tá sendo analisado. Esse cara tá pronto aqui. E esse cara tá pronto aqui. Então é só analisar os dois com a tabela verdade do condicional. Como que é a tabela verdade do condicional? Só é falso quando parte da verdade vai para falsidade. VV é V. 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 Falso. Verdade e falsidade é falso. V. V. E V. O único lugar que sai do V e vai para o F é nessa linha aqui. Tranquilo? Em todas as outras isso não acontece. Agora, notaram, meus amores, ó, que todo esse cara tá analisado aonde, professor? Aqui. Todo esse cara tá analisado aqui. Agora é só usar o condicional com essas duas colunas. Vou fazer na outra linha. Então, agora a análise como fica? É a análise geral, né? Da proposição inteira. Não precisa escrever tudo, né? Pode dar outro nome para ela, uma letra maiúscula, mas eu vou escrever para evitar confusão. Não que ou R, tá? Então vamos lá. Tabela, verdade, a análise é só desse cara, porque esse primeiro aqui tá pronto e esse segundo tá pronto. São esses dois que eu tô olhando, tá?
Então, tabela do condicional só é falso quando sai da verdade e vai para falsidade. Então, bora. Esse cara, ó, F para V é verdadeiro. 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 Tudo verdadeiro, porque nenhum sai do V e vai para o F, tá? Olhando para essas duas colunas, que são as duas envolvidas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Esse pedaço da tabela, porque não coube aqui, ele estaria aqui desse lado, tá? Daí seria escrevendo toda a proposição aqui, ficaria tudo V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Assim que ficaria. Eu fiz aqui porque não coube, tá? Mesmo botando na horizontal não coube. Beleza? É isso então? Cara, é sempre o mesmo esquema. Como que vai ficar mais fácil quando, por exemplo, for uma tabela verdade que só tenha duas proposições simples envolvidas? P e Q, R e Q, não sei o nome. Aí só vai ter 4 linhas, fica mais fácil. Mas a análise é sempre essa. Preferência por parênteses. Dentro dos parênteses, se tiver mais de um conectivo, respeita a ordem. Primeiro e ou, depois o condicional e depois o bicondicional. Aí fez os parênteses todos, depois junta, tá bom? Conforme a gente fez aqui. Valeu, abraço, falou!